Olá, estou de volta. Agora sim, vamos fechar a classe gramatical pronome. Onde nós estamos? Estamos aqui, olha, exatamente em 3.17. Mais uma vez, só os fortes, só os determinados, só aqueles que sabem para onde estão indo conseguem, né? Assistir a toda a programação, porque nós vamos fechar esse edital e vamos fechar mais rápido do que vocês estão imaginando. Estou trabalhando por isso. E a mensagem, gente? A mensagem é essa daqui, olha. Nunca deixe nada em branco. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou. Com este pensamento, eu quero que você acredite que o resultado que vier, ele faz parte de uma história que merece ser respeitada. Eu venho recebendo muitas mensagens de gratidão, de agradecimento, muitos desabafos, muitas pessoas, né, que estão se redescobrindo. E todo esse movimento já é tão grandioso, tão mágico, tão poderoso, que eu quero que você entenda que a vitória, ela pertence àqueles que acreditaram nela. Faça a sua parte e acredite que, independente do resultado, é a sua história e que você, com toda certeza, já sabe que você tem potencial, que você tem condição. Não deixe nada nem ninguém mudar a sua forma de pensar. Você que chegou até aqui, você já sabe. Antes de entrar em jogo, parecia algo tão difícil, mas agora que você está dentro do projeto, você entende que essa língua portuguesa pertence a você e que você já fala esse português muito bem e que você só está aqui para acertar algumas arestas e que tudo é possível quando você quer verdadeiramente. Vamos fechar essa classe gramatical pronome? Vamos fechar o terceiro tópico do edital? Porque nós temos que conversar sobre conteúdos ainda muito relevantes para a sua aprovação. Então, venha comigo. Agora, nós vamos conversar sobre tudo que nós já vimos e darmos uma atenção especial a esse pronome. Classe poderosa, vocês viram, né? Quantas informações. Isto porque eu espremi o suco, joguei o bagaço fora e só entreguei o que é mega relevante. Pronome agora de tratamento. Esse é o mais raro, né? É o mais específico, é aquele menos solicitado nas provas, não cai muito, é um pronome que no comum é acionado em certas situações de cerimônia. Então vamos ao interessante. Os pronomes de tratamento são formas de cortesia e reverência no trato com determinadas autoridades. A cobrança normalmente se baseia no pronome adequado a cada autoridade, ou aspectos de concordância com as formas de tratamento. Abaixo, registra os principais pronomes de tratamento com suas abreviaturas. Normalmente, o plural da abreviatura é feito com um simples acréscimo do S. Professora, esse conteúdo é tendência nos concursos públicos? Não, meu aluno, não é tendência. Mas, como eu já comuniquei, nós vamos esticar todo o edital. Nós vamos conversar sobre tudo que o edital pediu para ser estudado. Então, eu trago para você, agora aqui, os pronomes de tratamentos que mais caem em prova, considerando uma escassez de questões sobre esse tópico. Mas, de qualquer forma, vale a pena você dar uma olhada. Memorizar? Não acho que seja o caso de você gastar o seu pouco tempo memorizando de forma... escolhi um tempo para decorar essa tabela. Não. A memória ela vai ser orgânica, com feituras de exercícios, e aí você vai ter a justa medida de como e quando isso cai em prova. Se você perceber que há poucos exercícios sobre esse assunto, pronto, você já possui a verdade.
Então, você vai dedicar tempo àquilo que é mais possível, àquilo que cai mais. De qualquer forma, como é um conteúdo pouco estudado, quando isso cai em prova, aí acaba derrubando, né? Então, nós temos aqui a abreviatura, o tratamento e a quem é dirigido. Vossa Alteza, príncipes e duques. Vossa Eminência, cardeais. Vossa Ilustríssima, autoridades em geral. Vossa Reverendíssima, bispos. Vossa Santidade, Papa. Vossa Excelência, presidente e altos cargos. Vossa Majestade, reis. Vossa Senhoria, pessoas de cerimônia. Beleza? Ok, vamos agora para pronome pessoal. Também tranquilinho, pouca informação, porque já falamos dele, né? Em outros momentos. Pronomes pessoais são aqueles usados para representar as 3 pessoas gramaticais. Simples assim. Como professora, vou repetir. Os pronomes pessoais, eles só existem para sinalizarem as pessoas do discurso. Onde eu encontro esses pronomes, professora? No comum, nas conjugações dos verbos. Eu canto, eu. Tu cantas, tu. Ele canta, ele. Nós cantamos, nós. Vocês estão observando? Então, os pronomes pessoais, de maneira bem singular, eles só servem para sinalizar as pessoas. E qual é a tabela? Está em tela. Olhem bem. Os pronomes pessoais, então, eles vão aparecerão na conjugação dos verbos, são chamados pronomes pessoais do caso reto. O que eu preciso memorizar neste momento? Que os pronomes pessoais do caso reto, eles aparecerão no singular e no plural. Quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mais adiante, vocês escutarão que os pronomes do caso reto são aqueles que funcionarão no mundo da sintaxe como os sujeitos. Mas não para aí. Os pronomes pessoais também podem ser oblíquos. Quando oblíquos, eles se subdividem em oblíquos átonos, sem preposição, ou oblíquos tônicos, com preposição. É essa a diferença. Átono não vem antecedido de prep, e o tônico vem antecedido de prep. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, se, lhes, os, as. Quais são os pronomes oblíquos tônicos? Mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas. Já sei que alguns alunos devem estar perguntando: uai, professora, esse ele, ela, esses 2 vocábulos apareceram lá na coluna vermelha, né? Pronomes do caso reto. O nós e o vós também. Esses 2 pronomes apareceram na coluna vermelha, no pronome reto. Vou confundir. Não vai, porque os pronomes pessoais do caso reto nasceram para ser sujeitos. E na nossa língua é proibido preposicionar sujeito. Se eu falar para vocês, nós viajaremos, quem viajará? Nós. Nós aqui é sujeito. Você percebeu que antes não apareceu preposição? É diferente de quando eu falo. Este documento é para ele. Quando eu falo que esse documento é para ele, antes da palavra ele apareceu para ele, ok? Então, cuidado, você não vai confundir, porque os pronomes oblíquos nasceram para serem complementos verbais. Complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, assim como os retos para serem sujeitos. Claro que os pronomes oblíquos que vocês estão vendo, eles nasceram para, no comum, serem complementos verbais, objeto direto e objeto indireto.
mas não só. Existem algumas atipicidades, algumas raridades que eu vou conversar com vocês lá na hora que iniciarmos o sintaxe. Beleza? Ok. Agora vamos para o nosso último pronome. O que falar dessa maravilha de pronome, gente? O relativo. Esse pronome relativo é o poder. Aparece muito nos concursos públicos. Pronome relativo é para estudar comprometido. Vamos imaginar um conceito. Antes de compartilhar o material, eu quero que você construa alguns conceitos. Vamos nós. Pronome relativo. Para que serve, professora? Ligar orações. Então, ele é um coesivo? É um recurso de coesão, sim. Muito bem. Característica. O que sempre vai ocorrer com um pronome relativo? Ele sempre apresentará um antecedente substantivo ou substantivado. Isso quer dizer que não existe pronome relativo sem antecedente. Ok? Até aqui? Pronome relativo possui função sintática. Exatamente. E dá um trabalhão para alguns alunos mapear essa função sintática. Então, essas informações, quando vocês estiverem peritos em pronome relativo, elas serão muito poderosas na hora de ganhar gabarito em questões. Professora, eu ainda não sou perito, ainda não mando bem em pronome relativo. O que eu devo fazer? Passo a passo. Vale a pena dedicar mais horas ao estudo de PR, de pronome relativo. Eu vou contribuir, mas esse assunto volta. Eu preciso voltar a conversar sobre PR com você. Então, vamos a alguns conceitos. Pronome relativo é uma classe de pronome que substitui um termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. Ok, o que foi dito para vocês? Primeiro, se substitui um termo da oração anterior, o pronome relativo evita repetição de palavras. Então, o pronome relativo é um recurso para qualificar uma produção textual. Quando um texto apresenta muita repetição de vocábulo, ele é considerado um texto pobre. Demonstra o autor desse texto a falta de domínio vocabular, uma pobreza vocabular. O pronome relativo tem uma importância muito grande na hora de você evitar repetição de palavras. Podem ser variáveis quando se flexionam em gênero e número, ou invariáveis quando trazem forma única. Legal? Vamos agora ajustar as informações. Perguntas frequentes dos meus alunos. Quais são as perguntas, Cláudia? Meus alunos perguntam sempre, professora, posso confiar? Todo pronome relativo é coesivo? Sim. Professora, pronome relativo vai apresentar função sintática? Sim, pronome relativo apresenta função sintática. E mais, discursivamente, se o pronome relativo sempre vai se relacionar a um termo que está antes dele, o chamado antecedente, discursivamente ele será sempre anafórico. Vocábulo anafórico é aquele que estabelece relação sinonímica com um termo que aparece antes dele. Beleza? Então vamos continuar aqui com o texto. Tabela dos pronomes relativos. Existem os variáveis e os invariáveis. Perceba que os variáveis, ora masculino, ora feminino, ora singular, ora plural, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. E existem também os pronomes relativos invariáveis, que, quem, onde, como, ainda há o quando, ok? Como disse, são ferramentas para evitar a repetição.
Vejamos um parágrafo escrito no mundo sem pronomes relativos. O aluno é primo de João. João tem mãe. A mãe de João é professora. A mãe do João foi professora da menina. A menina roubou livros. Os livros eram caríssimos. Os livros foram comprados numa loja de estantes. Havia muitos enfeites na loja. Perguntaram a várias pessoas a localização da loja. As pessoas não souberam responder. E aí, gente, o que vocês acharam desse texto? O que vocês acharam? Vocês acreditam que há muitas redações que são produzidas exatamente desta forma? As pessoas ficam com medo de articularem com os PRs, com os pronomes relativos, e elas caem num outro extremo, a repetição lexical, a repetição de palavras. Em uma redação, quando um determinado vocal aparece de forma ostensiva, aparece muitas vezes, o candidato começa a perder pontos, porque ele entrega numa bandeja de prata para o corretor que o meu vocabulário ainda é fraco. E como eu melhoro uma produção de texto? Como eu evito essa repetição de palavras? Um recurso maravilhoso, entendendo de pronome relativo. São vários pronomes relativos. Cada um tem uma função, cada um tem um papel. Quando você estuda o comportamento dos PRs, quando você estuda minimamente a biografia de um pronome relativo, você começa a usar o pronome relativo de forma correta dentro de um texto. E você vai perceber como o seu texto vai melhorar. Como esse texto ficará mais maduro, mais profissional. Vou dar um exemplo de como um texto pode ser preparado sem esse excesso de vocábulos. Repare o efeito que um pronome relativo causa em um texto. Agora, vamos usar pronomes relativos para retomar os antecedentes e, com isso, evitar todas essas repetições. E aí, o texto fica desta forma. O aluno que foi aprovado é primo de João, cuja mãe foi professora daquela menina que roubou livros, os quais eram caríssimos e foram comprados numa loja onde havia muitos enfeites. As pessoas a quem perguntaram a localização da loja não souberam responder. Vocês perceberam que maravilha? Vocês observaram o pronome relativo que? Esse pronome relativo que é considerado pronome relativo universal. Por que ele é chamado de pronome relativo universal? Porque ele aceita como antecedente qualquer substantivo. Pode ser pessoa, pode ser sentimento, pode ser coisa. Independente do substantivo, o PR que é um pronome relativo, é considerado universal. O segundo pronome relativo universal é o qual. O qual também é um pronome relativo que aceita como antecedente qualquer substantivo. Pessoa, coisa, lugar, sentimento. Observe o segundo pronome relativo, o cujo. O cujo é um pronome relativo muito especial, porque ele só pode ser acionado quando existe relação de posse, e ele ficará sempre preso entre dois substantivos. Perceba que João é substantivo, mas mãe também é substantivo. Nunca usem artigo antes do pronome relativo que e nunca usem artigo antes do pronome relativo cujo. Para falar a verdade, não use artigo nem antes nem depois do pronome relativo cujo. Por mais que falemos que o que e o qual são pronomes relativos universais, porque eles aceitam qualquer antecedente, o qual é mais completo que o pronome relativo que, porque o pronome relativo que ainda há uma restrição. Ele só funciona com preposições monossilábicas. Legal? O onde é um pronome relativo que deverá ser acionado quando o antecedente for lugar. E o quem
é pronome relativo que vai receber como antecedente pessoa ou personificação. Pessoa ou um animal que proceda como um ser humano, ou um objeto que proceda como ser humano, o que chamamos de personificação. Eu sei que há muito para conversar com vocês sobre pronome relativo, mas eu não quis perder essa oportunidade, tendo esse texto em tela, para já adiantar algumas informações. Agora, vamos pontuar aquelas que são mais relevantes. 1. Os pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas, que levam esse nome por terem a função de um adjetivo e, muitas vezes, podem ser substituídas diretamente por um adjetivo equivalente. O menino estudioso passa. Repare que estudioso é uma palavra só, está qualificando o substantivo menino, logo é um adjetivo. Mas eu posso criar a paráfrase: o menino que estuda muito passa. Desta vez, eu criei uma estrutura oracional. O menino que estuda muito passa. Eu estou com uma oração adjetiva, porque eu coloquei na estrutura o verbo estudar, ok? O que é uma paráfrase? É falar a mesma coisa dando uma nova roupagem. Então, a oração adjetiva, que será estudada mais adiante, ela é parafrástica de um adjetivo. Então, fique atento, porque isso também é questão de prova. 2. Como o que faz referência a um termo anterior, podemos dizer que tem função anafórica. Professora, sempre, 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 sempre. Podemos anotar. Todos os pronomes relativos são anafóricos. Agora, cuidado. O pronome relativo cujo, ele acumula. Como ele ficará sempre entre dois substantivos, estabelecendo relação de posse, ele vai acumular. Ele será simultaneamente anafórico e catafórico. Catafórico é a função de se relacionar sinonimicamente com um termo que está depois. 3. Os pronomes que, qual, os quais, a qual, as quais são utilizados quando o antecedente for coisa ou pessoa. Entendam, qualquer antecedente. Por isso, esses dois são pronomes relativos universais. A representante do partido, que é popular, foi elogiada. A pergunta é: quem é popular? Você percebeu que o que pode retomar representante ou partido? Fica a dúvida. O pronome relativo que, ele não elucida, porque ele é invariável. A matéria posta está ambígua, porque eu não sei quem é popular, se popular é a representante ou se popular é o partido dessa representante. Se eu quero desfazer a ambiguidade, eu troco o pronome relativo que pelo pronome relativo qual. Então, se eu desejar que a representante seja, na verdade, o foco principal, eu trago a concordância para ela. A representante do partido a qual é popular foi elogiada. Quem é popular? Agora eu já sei que é a representante. Você percebeu que esse artigo está concordando com ela? A representante do partido, o qual é popular, foi elogiada. Quem é popular? Agora eu já sei que é o partido, porque o artigo, desta vez, está concordando com este vocábulo partido. Então, o que fica em mente? As questões nos concursos públicos sobre ambiguidade, um caminho para resolver esse problema é você substituir o pronome relativo que é invariável, por um pronome relativo variável, porque é através dos artigos que acompanham o pronome relativo qual, nós podemos elucidar tanto o gênero quanto o número. Então, fica a dica. Não existe
pronome relativo qual sem artigo. Da mesma forma, não existe pronome relativo que com artigo na frente. O pronome relativo que, o pronome relativo quem e o pronome relativo cujo rejeitam artigo antes. O cujo rejeita artigo antes e depois. Professora, eu já vi o pronome relativo quem com a na frente. Sim, esse a será sempre preposição. Antes do pronome relativo que, devemos usar preposição monossilábica. A, com, de, em, por, exceto o sem e o sob. Se eu coloquei exceto, é porque é a pegadinha. Eu sei que você está raciocinando. Sem é preposição monossilábica. Sob também é preposição monossilábica. Mas, meu aluno, essas duas não podem. Com preposições maiores ou locuções prepositivas, usaremos os pronomes variáveis. Quais? O qual, os quais, a qual, as quais. Então, este é o livro de que gostamos. Este é o livro sobre o qual falamos. Então, com o pronome relativo que, eu usei a preposição de, que é monossilábica. Mas no segundo período apareceu uma preposição de sílaba, sobre. Sobre possui duas sílabas. Já não posso usar o universal que. Eu trago o universal qual. Este é o livro sobre o qual falamos. Feito? Ok? E aí, meu aluno? Pronome relativo, qual foi o compromisso que nós estabelecemos para hoje? Hoje, aula de morfologia, nosso compromisso é lembrar, identificar, termos um conceito, sabermos a função didática desses pronomes dentro de um texto, porque nós estamos em morfologia. Daqui a pouquinho, nós entraremos no universo das relações, que é a sintaxe. Aí, quando esse momento chegar, eu vou convocar todas essas aulas de morfologia, vou misturar tudo, e aí vamos estudar as relações delas dentro dessas estruturas. Então, o pronome relativo, hoje, fica o convite. Estude, amplie suas pesquisas, porque daqui a pouquinho, quando eu for trabalhar orações adjetivas, esses pronomes vão estar nos nossos encontros também. Legal? Ok, professora, fechamos de verdade? Fechamos de verdade morfologia. E eu vou encerrar esse encontro com a mensagem que eu inaugurei. Nunca deixe nada em branco. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou. Então, como disse o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Se a sua alma não é pequena, se seu sonho é grandioso, vá realizar o que tem de ser realizado. Passar no concurso público. Até nosso próximo encontro e missão dada, missão executada.